Vamos falar com Deus. Olá, queridos, bom dia, graça e a paz do nosso adorado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, né? Vamos falar com Deus. Mais amanhã na presença do nosso adorado Senhor, retomando, é claro, as rédeas da nossa vida e avançando vitoriosamente rumo às nossas vitórias. Dias de lutas, dias de peleja, porém, não estamos lutando sozinhos. Nós temos um Deus que em todo tempo tem trabalhado, tem lutado, tem vencido os nossos combates e como tem prometido permanência diária na nossa vida, é claro, Ele não nos tem deixado só. Em tempos de adversidade, em tempos de crise, em tempos de lutas, nós temos um Deus que em todo tempo tem nos sustentado com a sua destra fiel, tem nos conduzido debaixo da sua graça. Ele conhece a nós de muito perto, eu tenho certeza plena e absoluta que por causa deste conhecimento bendito, Ele nos tem conduzido em vitória, Ele nos tem conduzido em triunfo e nunca nos faltará oportunidade de recomeço, nunca nos faltará oportunidades de providência que Ele está preparando para mim e para a tua vida. Oportunidades aparecerão todo o decorrer deste dia para trazer para nós uma oportunidade de recomeçarmos a nossa vida, de tomar, aleluia, em nome de Jesus, uma nova postura de vida. Enfim, o que eu e você temos que fazer em todo o tempo é não desistir, não desistir jamais. Nessa manhã, em nome de Jesus, lembre-se, nós, a Igreja do Senhor, sempre teremos, aleluia, um Jordão para passar. Sempre teremos um vale para cruzar. Sempre passaremos por lutas e adversidade. Mas o Senhor de uma forma toda especial, nos sustentará com a sua destra até que venha em nome de Jesus, por meio, aleluia, da nossa atitude de nos posicionar, proporcionar para nós livramento e vitória de forma abundante, para que o nome dele venha a ser glorificado através da minha vida e da sua vida. Deus sempre, é claro, eu já tenho dito e vou sempre repetir, nem sempre nos poupará de enfrentarmos lutas e reveses. Porém, ele de forma maravilhosa nunca se ausentará de nós, porque ele tem nos dito que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É por causa disso que ainda que nós venhamos estar trafegando por uma estrada crivada de espinhos, todavia o nosso Deus escalará com nós as montanhas necessárias, descerá com nós, aleluia, comigo e com você, com a igreja, aos vales mais profundos, para que nós venhamos alcançar aquilo que Ele nos tem feito por promessa. Eu quero dizer, eu não estou aqui falando de uma possível vitória, eu estou falando aqui de vitória certa, eu estou falando aqui de providência do alto do trono da graça, eu estou falando aqui de um Deus que é provedor, que é Senhor, que é abençoador e que Ele trabalha em favor da minha vida e da tua vida. Portanto, nesta manhã, alegra-te, pois, no teu Deus, confia nele de todo o coração e ele tudo fará. É manhã de vitória. É manhã de providência, é manhã de oportunidade. Eu não sei, querido, como você está agora, ou se você está entendendo ou não essa sua caminhada. Porém, nesta manhã, ainda que por meio de lágrimas e dores, nós não iremos desistir pelo fato de não estarmos entendendo o tamanho desse gigante. Nós iremos, em nome de Jesus, olhar para a vida sobre as lentes construtivas da vitória. Eu vou lhe dizer uma coisa, se eu tivesse que olhar para a minha vida sobre as lentes das circunstâncias, dos problemas e lutas que eu tenho enfrentado, eu digo há muitos dias eu já teria chutado o balde, mas eu não, de maneira alguma. Eu tenho acreditado que em meio a essas lágrimas, em meio às dores e sofrimentos, nós, a Igreja do Senhor, temos um Deus que comanda a nossa vida e que com certeza Ele sabe a melhor forma de nos conduzir em vitória até que venhamos receber da parte dEle na nossa mão aquilo que Ele nos tem preparado. Portanto, em nome de Jesus, aguarde, caminhe mais uma noite escura com o Senhor, porque no amanhecer glorioso da nossa vitória, Ele é o primeiro que vai dar o brado, aleluia, de que nós conseguimos, e Ele estará do nosso lado nos momentos mais difíceis. Portanto, não desista, insista, persista, a providência vai chegar, ainda que você esteja no miolo da tempestade. Isso não significa dizer que Deus, o Senhor, está indiferente a ela. Eu já tenho dito e vou repetir, no período interbíblico o Senhor silenciou por pelo menos 400 anos, mas não é porque uma pessoa é deficiente, eu estou falando no âmbito terreno, no que se diz respeito na sua fala, que ela seja cega de maneira alguma. Tem gente que tem problema de audivez, ou melhor, de cegueira e não tem de audivez. Tem gente que tem problema que é mudo da fala, porém tem uma visão perfeita, extraordinária. E assim eu digo, pois para Deus, não é pelo fato de Deus, o Senhor, estar calado diante das nossas lutas e perdas, enfermidades e abalos, que Ele está alheio ou está ausente, ou que Ele não está ouvindo o que nós estamos
passando, não, de maneira alguma. Deus, o Senhor, tudo sonda, tudo vê, tudo conhece. E é por causa disso que Ele não, nessa manhã, me levanta no planeta para dizer para você que, independente ou indiferente da nossa dor, Deus, o Senhor, com certeza, Ele tudo está vendo e Ele tudo sabe. E é por causa, aleluia, dessa presença gloriosa que eu creio que nas horas mais sombrias da nossa vida, Deus, o Senhor, está trabalhando em nosso favor para transformar os vales mais profundos da tua vida, o choro mais intenso do teu coração, em verdadeiras fontes, mananciais de alegria que produzirão para nós, em nome de Jesus, vitórias para a nossa vida e para a nossa família. Portanto, nesta manhã, em nome de Jesus, não desista. Pare de ficar olhando para trás. Pare de ficar pensando na miséria, na morte da bezerra. Não faz sentido você ficar olhando para a sua vida sobre as lentes retrógradas da miséria. Não, de maneira alguma. É fato que em alguns momentos nós tendemos a gemer. Pode gemer, só não pode murmurar. Você pode gemer, mas você não pode voltar atrás. Nessa manhã, se você tiver que voltar atrás, aleluia, é numa decisão que traria derrota para a tua vida. Em nome de Jesus, se no seu coração você sente algum tipo de sentimento de dúvida, não tome nenhuma decisão agora. Aguarda no tempo de Deus. Agora, aquilo que você já deveria ter feito há muito tempo que você está procrastinando, aí sim, Deus vai te pedir contas. Está na hora de você liberar aquilo que Deus já colocou no teu coração. E em resultado da tua obediência a Deus, pelo amadurecimento de perceber o tempo das coisas, você vai sofrer bem menos. Existem áreas na nossa vida que nós ficamos impossibilitados de receber as nossas vitórias porque nós retemos aquilo que o Senhor já disse: solte, libere. Deus está mandando você liberar. É uma ordenança, aleluia, de Deus para a minha vida e para a sua vida hoje. Se você quer ter vitória na sua vida, pare, aleluia, de murmurar. Você pode gemer, como eu já disse e vou repetir, mas você não pode reter. Você precisa liberar. Solta o cabo da nau, que ele vai conduzir o teu barco de forma extraordinária. Abrindo porta, liberando documento, tocando no coração de alguém, levando alguém, trazendo alguém. Eu não sei o que ele vai fazer. Porém, uma coisa eu não posso deixar de falar. Deus, o Senhor, de forma tremenda, ele vai intervir de forma divina. E em resultado da sua obediência e determinação, Deus, o Senhor, ele vai abrir as portas da providência e vai abençoar poderosamente a tua vida. Como é que tu quer ser abençoado retendo aquilo que não é teu? Retendo a bênção que é do outro? Deus, nessa manhã, manda dizer: eu sei tudo, eu conheço tudo, eu sondo tudo e eu faço tudo. Nesta manhã, Deus, o Senhor, está nos dando uma ordem. Ele diz para ti: tu tá nesse vale de dor e adversidade, tu tá no meio desse sofrimento, desta peleja. Deus já tem te treinado nesses grandes embates que você tem vivido. Porém, nesta manhã tá faltando só uma coisa: libera a vitória que Deus tem, aleluia, por fazer na tua vida. E Deus, de forma extraordinária e tremenda, moverá as águas em favor da tua causa, e você vai ver que há muito tempo já era para você ter aberto, aleluia, a porta da providência, que abrirá outras portas para a tua vida. Às vezes nós retemos bênçãos que o Senhor já nos mandou fazer e nós ficamos ali alimentando, esperando. Que tempo, rapaz? Faça hoje, você não sabe o que te aguarda amanhã. Eu ouvi hoje num dos meus WhatsApp, eu achei tão interessante aquilo que eu vi, eu acho que foi num dos meus grupos. Uma irmã mandou pra mim uma mensagem: oh meu Deus, eu tinha que esse bicho sair do ar agora. Nossa, que coisa horrorosa. E ali, diante daquela resposta que eu ouvi, eu achei tão interessante. Não me ligue agora não, em nome de Jesus. Aleluia, que me atrapalha. Eu achei interessante quando eu vi aqui uma mensagem tão maravilhosa que uma irmã colocou aqui no nosso grupo, e ela dizia assim: pastora Ivna, não foi nem ela que falou, foi no grupo que ela escreveu. Se eu achasse, ia ser bom demais. Tá aqui, achei, eu preciso compartilhar isso com vocês. Assim: vire a página, dê um ponto final nas coisas que te fazem mal. A vida é que nem um círculo, não um quadrado. Tenha pressa de ser feliz hoje. Libere agora o que você tem aí preso. Sabe por quê? Porque nós não sabemos quanto tempo ainda nos resta. E ô verdade plena, pensa numa verdade plena, poderosa e absoluta. Tá na hora de nós entendermos, em nome de Jesus, que a nossa vida, ela não é eterna, que ela é um ciclo que está passando, que nós precisamos, em nome de Jesus, aprender, que nós precisamos tomar uma decisão hoje. Traga à sua memória só o que pode de alguma forma colaborar para o desfecho desse projeto que Deus, o Senhor, sonhou para a tua vida. Tá na hora
de você, em nome de Jesus, entender e aprender a não desperdiçar tempo com este Deus. Irmãos, a nossa vida neste planeta, ela é muito limitada. Nós estamos aqui hoje, mas amanhã podemos não estar. Nós não somos eternos. O céu não é aqui. O que tem de gente sofrendo hoje, pacas, não é nada não. É querendo ser feliz aqui. Nesse planeta não tem como ser feliz. Nós estamos cercados de gente ruim, de gente egoísta, de gente malvada, de gente covarde, de gente cruel, de gente perversa, de gente sanguinária, de gente ímpia. O que é o ímpio? É aquele que está dentro da igreja cometendo impiedade. O que é o desviado? É aquele que está dentro, no meio do caminho, mas fica botando boneca. A Bíblia diz de forma muito clara, lá no livro de Salmos, capítulo 1, não se sente na roda de escarnecedor. E o que tem de gente indo pra pizzaria, pra churrascaria, pra clubinho, pra falar mal de gente, isso é roda de escarnecedor, irmão. Tá queimado, sai daí. Quando tu vê gente se reunindo em cadeira, em calçada, em praça, em pizzaria, em churrascaria, e começa a falar mal do irmão, levante e saia, que você vai constranger ele. Irmão, leva mal não, mas se nós estiver aqui, todo mundo feliz, satisfeito, falando de alegria, falando do rei, na Bíblia diz que quando o povo de Deus se reúne, um cante um salmo, um cante louvor, um fale mistério com Deus, um ore, um glorifique, um bendiga, nagassurianda. O povo tá com a vida toda desmantelada de perna pra cima e quer vitória. Jesus, me dá vitória. Você vai levar uma chinelada de Jeová, meu irmão, pra você se endireitar, vai ficar na pé comendo areia até dizer chega. Deus é assim, quando ele quer usar alguém, quando ele tem obra na vida de alguém, ele tira de palácio e bota pra comer terra lá no deserto, pra criar marra, pra se posicionar e virar um grande agente de milagre, como fez na vida de Moisés. Deus nessa manhã manda dizer, eu não vou poupar crente, porque no céu não entra rebeliado, no céu não entra crente covarde, no céu não entra gente malfeitor, não, irmão. No céu vai entrar um povo que se santifica, que se separa. A Bíblia fala que só os santos verão a Deus. Então nesta manhã traga a sua memória, só o que pode lhe dar esperança, aquilo que você está guardando em oculto, ou está retardando na vida de alguém, deixa Deus, o Senhor liberar, irmão. Libera a vitória, libera esse lugar que nós moramos, ainda não é o céu não. O céu não é esse azul que está na tua cabeça não, irmão. Esse céu aí não é nada. O céu de glória está muito longe de nós, e sobre a nossa própria perspectiva, nós não iremos até lá. Então dá na hora de nós vivermos o evangelho, ainda que é por meio de dor, pranto, gemido. Deus, o Senhor, manda dizer, fique na minha dependência, porque é por esse caminho que eu vou te exaltar. Não traga à sua memória a luta que passou. Em nome de Jesus, Deus, o Senhor, tem na sua mão o poder de restaurar a maior amargura da alma. Eu creio nisso porque Ele faz isso na minha vida sempre que eu estou doente. Ele modifica a minha amargura, Ele traz uma nova perspectiva, uma nova realidade de vida, e é por isso que nós somos odiados, porque a gente não compactua com o mal. É por isso que nós não somos muito bem queridos por alguns, porque nós preferimos servir a Deus. A Bíblia diz que nem devemos nos atribular com isso, porque antes de nós ser perseguidos, perseguiram Ele, até matarem Ele fizeram. Então nessa manhã, em nome de Jesus, viva o Evangelho do Senhor Jesus, deixa Ele conduzir a tua vida em vitória. Ele vai de forma maravilhosa e brilhante fazer um jogo de mudança na tua vida tão grande que tu já nem vai mais se lembrar daquilo que te angustiava. Então traga à sua memória, sabe o quê? A promessa que Ele te fez. Traga em sua memória o céu de glória que nós vamos morar. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são multiplicadas a cada manhã. Elas não têm fim, mas novas são a cada manhã. Tá na hora, querido, de nós, em nome de Jesus, viver esse evangelho. Não desperdice mais tempo olhando para esta aflição. Sabe o que é que eu tenho feito como verdadeira lição de vida para mim? Cada dia para mim só tem verdadeiramente 12 horas. De 12 a 12. Quando termina essas 12 horas, começou um novo dia e o que ficou para trás ficou. Tenho vivido assim, querido. Tem me ajudado e muito a minimizar os meus sofrimentos e as minhas necessidades. Só Deus sabe, aleluia. Como isso tem me ajudado e muito na minha caminhada. Isso tem me dado capacitação de olhar para o alto e não guardar nenhum tipo de mágoa no meu coração. E eu digo, pois, para você, faça isso, que eu quero é ver se você um dia não vai me encontrar e vai dizer, como eu encontrei muitas pessoas lá no Tianguá, na Igreja Nova Aliança,
e de uma forma tremenda e poderosa puderam testificar, testemunhar do que Deus tem feito na vida delas através da palavra que nós pregamos aqui todos os dias. Então creia, nós estamos passando por uma baita de uma reforma. Deus está reavivando o que está morto na tua vida. Deus, o Senhor está hoje de forma maravilhosa reformando o teu coração, reformando a tua fé, levantando você, aleluia, de forma maravilhosa para que você, em nome de Jesus, entre agora no novo período de vitória que Deus está preparando para a minha vida e para a tua vida. Deus, o Senhor, não quer que venhamos viver, meu querido, de forma apática, morna, sem graça, sem alegria. Nós devemos a cada manhã buscar alegria e exultação, entusiasmo que vem do Espírito Santo de Deus. Nós devemos buscar na fonte, aleluia, do Senhor, o prazer de glorificar o seu nome, viver uma vida vitoriosa. Nesta manhã, querida, em nome de Jesus, escute essa palavra. Não somente escute, a Bíblia fala de forma muito clara que não devemos apenas ser meros ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Deus, o Senhor, lembra a mim e a você nesta manhã que palavras são palavras, promessas são promessas, mas atitudes mudam o curso de uma vida. Atitudes mudam uma história. A pessoa, eu estava assistindo uma entrevista no Fantástico e estava falando sobre a menopausa. Quem assistiu pode com certeza testificar do que eu estou dizendo. E ali aquelas mulheres a partir de 45 anos já sofrendo com os traços da menopausa, com as consequências da menopausa. E umas sofriam e outras não sofriam. E por que as outras não sofriam e outras sofriam? Porque elas são menos merecidas? Porque elas são as boazonas? Porque elas são as queridinhas? Não, querido, de maneira alguma. É porque elas abraçaram um outro estilo de vida que as outras não abraçaram. Elas começaram a se exercitar, elas começaram a praticar a caminhada, elas começaram a praticar uma alimentação balanceada, que o próprio organismo estava ali decadente, começou a ser alimentado e por ocasião disso, nas próprias alimentações e na sua nova qualidade de vida, elas tiveram ali, é claro, uma mudança radical naquilo que elas estavam vivendo, que é um ciclo normal, natural da mulher. Então, o que eu digo, pois, para você, Deus tem sempre um banquete de vitória para nós. Mas para isso nós precisamos nos determinar, precisamos buscar, precisamos querer. Porque se eu estiver com fome e você comer, com certeza a minha fome só vai aumentar. Porque quanto mais a gente tem fome que vê alguém comendo, mais aumenta a nossa necessidade de comer, porque a gente fica com mais vontade ainda. Nós somos mais estimulados ainda. Porém, se eu não tiver a atitude de pegar o prato, botar a comida dentro e passar para dentro, meu filho, com certeza eu vou continuar com a mesma fome. Porém, se eu me determinar, me levantar, vou pegar meu prato e botar comida e comer, aí sim, eu vou alimentar a minha alma e com certeza aquilo que estava me matando será morto pela atitude que eu tomei. E é isso que Deus quer que eu e você venhamos fazer em nome de Jesus. Venhamos entender que o banquete da vitória está posto, que aquilo que eu tenho que fazer ninguém vai poder executar. Aquilo que Deus já me deu como recado para que os projetos comecem a alavancar na minha vida, que eu mesmo estou procrastinando, adiando, com certeza só vai retardar, aleluia, aquilo que Deus, o Senhor, já determinou para a tua vida. Então, nessa manhã, se levante. Tenha coragem, irmão, em nome de Jesus. Tenha atitude, irmão, em nome de Jesus. Você não sabe que é você que está retardando a bênção de Deus? Pois é, Deus me levantou hoje para dizer para você, se levante e tome uma decisão hoje. Ei, não é amanhã não, é hoje. Agora, depois dessa programação, você já corre para uma academia, vai correr, você já vai na panela, já separa aí uma comidinha adequada para ti, você já vai, aleluia, no banco, faça uma negociação desse negócio, mas não fique esperando o anjo cair do céu. Tem gente que fica toda hora ligando para pastora, me dê aí uma palavra, eu quero um sinal, irmão, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, a palavra de Deus é o nosso sinal, é a nossa bússola. A gente fica botando amarra na boca, mordaça na boca e colocando um pano no zóio para não ver a verdade. Que é isso, meu povo? Em nome de Jesus, acorda! Chaganavassurianda! Está na hora de nos revestir da glória de Deus e entender que o nosso coração é o maior presente que o Senhor nos deu. Está angustiado, vai orar, porque o Senhor, com certeza, Ele vai aliviar o teu coração. Está em dúvida no coração? Tome decisão. Não, querido. A Bíblia fala que quem duvida no coração é semelhante à onda do mar. Ela tem aquele ímpeto gigantesco, aleluia. Mas quando ela vai agir, ela não dá em nada, meu irmão. Ela bate nas pedras e volta. Então você só pode tomar decisão quando no seu coração tiver a firme expectativa
expectativa de que vai dar certo. Irmão, não tem capeta, não tem diabo, não tem carro, não tem ninguém que atrapalhe o que Deus vai fazer. Então, em nome de Jesus, vamos deixar de ser menino na fé. A Bíblia nos manda ser menino quanto à maldade, porém nas atitudes seja homem, seja mulher. Tenha em nome de Jesus confiança que Deus, o Senhor, será contigo em todo o tempo, e aquilo que tu fizer, Ele vai te honrar. Nesta manhã, Deus, o Senhor, diz: eu conheço a tua vida, rapaz. Será que eu não conheço as tuas obras? Ele disse isso em Apocalipse 3,15. Eu conheço a tua vida, eu conheço as tuas obras. Então se levanta e para que esse lance de ser morno, para que esse lance, aleluia, de ser frio, seja um ou outro, meu irmão, porque Deus, o Senhor, Ele vai honrar a tua fé. Deus, nessa manhã, quer que nós venhamos, em nome de Jesus, nos posicionar. A hora é chegada de tomarmos uma decisão, e o brilho que faltava em nós, Deus acrescenta. A força que faltava, Ele dá. Ele não tem promessa, já disse isso 1 milhão de vezes, e vou dizer até você aprender. É para arrogante que Ele não tem promessa, e nem pra gente orgulhosa, mas para fraco, Ele diz: diga pro fraco aí, pelo amor de Deus, que eu sou forte. Não é pela força dele não, pelo conhecimento dele não, pela graça que ele tem não, é porque eu, Senhor, sou forte. Canavassobra cantarábia. É porque Ele é forte, é porque Ele é grande, é porque Ele é eterno, é porque Ele é bendito, é porque Ele é benigno, aleluia, que Ele vai remover as cinzas velhas da nossa alma e incendiar o nosso coração, para que nós, através do poder de Deus, inflamados pela sua graça, venhamos contemplar a virada de página e o nome do Senhor sendo glorificado na nossa vida. Oh, meu querido, nessa manhã, em nome de Jesus, se levante. Deus, o Senhor, Ele tem algo novo para mim e para você. Lembre-se, Ele já venceu a morte. Não precisamos mais temer nada. Ele já está vivo, ressuscitado para sempre, amém. E é por causa disso, como eu já disse e vou repetir, você não sabe quanto tempo te resta de vida. Então não permita, escuta isso, não permita com que o que Deus já te deu como promessa de vida seja sufocado pela sua negligência. Pronto, disse e já está dito. Eu não vou tirar uma palavra, porque não sou eu que estou dizendo, não. É o próprio Espírito de Deus que está mandando dizer. E se Ele manda dizer, Ele sabe com quem está falando, viu? Porque a formiga sabe a folha que rói e a jumenta não. O boi sabe a cerca que furra. Pois é desse modelo. Ele sabe, aleluia, do teu coração, e Ele está te dando hoje mais uma dica para que você, em nome de Jesus, pare de esperar. Tome uma decisão agora. E Deus vai honrar poderosamente a sua fé. Não tem, meu querido, não tem como você ter vitória sem que você trave um combate. Não tem como você ter bênção na sua vida, colheita, se você não arregaçar as suas mangas e não for botar a sua mão na massa. Então está na hora de você entender que para que o Senhor possa, de forma maravilhosa, entregar na tua mão esse projeto que Ele já te mostrou, você vai ter que, com certeza, investir. Investir. Como assim, pastora Ivna? Você vai ter... Eu já tenho ouvido isso e eu vou repetir. Como é que você quer colher se você não quer simplesmente nem comprar semente, rapaz? Você não quer nem comprar semente para plantar. Se você quer ceifar, colher, sem você plantar, a Bíblia chama esse tipo de gente de ladrão. Então não faça isso não. Em nome de Jesus, compre a semente e plante você. A Bíblia fala lá em Eclesiastes que o primeiro a gozar dos frutos, eita glória, é aquele que plantou, meu filho, é digno, tá lá no capítulo de número 12, e é por isso que nós estamos aqui, porque nós estamos aprendendo com o amado, aprendendo limites de disciplina, aprendendo, aleluia, condicionantes de atitude, e Deus, o Senhor, de forma gloriosa, poderosa, Ele nos honrará, porque Ele vela para cumprir com a sua palavra. Não existe vitória sem que você trave um combate. Não existe colheita se você não plantar. Não existe mudança de vida se você não tiver uma atitude. Guarde essas 3 palavras no teu coração. E eu lhe digo, o seu choro, a sua luta, a sua lágrima serão com certeza reanimadas, fortalecidas e supridas pelo Senhor. Então, nesta manhã, retorne em nome de Jesus o seu ânimo, retorne a sua fé em nome de Jesus e se anime novamente. O inimigo, ele pode até ter pelejado contra a tua vida, mas ele é muito mais fraco diante do Deus que nós servimos. Esse Deus é poderoso e nessa manhã Ele do nosso lado está, nos dando graça, força, estratégia para que nós venhamos lutar bravamente pelos nossos objetivos, filhos,
famílias, esposos, aleluia, e esposas, e contemplar o nosso Deus de forma maravilhosa, botando tudo no seu devido lugar, para que o nome dele venha a ser glorificado. Deu certo ontem, não? Vai dar hoje. Der amanhã, hoje não, amanhã dá. Mas nós não vamos desistir. Enquanto nós estiver com os pés nesse planeta, nós iremos orar e Deus vai abençoar a nossa vida, porque Ele é poderoso e poderoso Ele é. Espírito Santo querido, é diante do teu altar que nós estamos nessa manhã. Queremos aqui, meu Senhor, apresentar a nossa vida perante a Tua presença, porque sabemos, ó Deus, que Tu não mudou. A Bíblia fala que Tu és o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. E é por causa, meu Senhor, desta palavra, que nós entramos agora perante a Tua presença em oração. E Te apresentamos as nossas dores, Te apresentamos os nossos medos, Te apresentamos as nossas limitações, Te apresentamos as nossas dúvidas, porque sabemos que Tu é o justo juiz, que tem conduzido o Teu povo em vitória. Portanto, Espírito Santo de Deus, brada, dá um grito no coração do teu povo. Não te cala, Senhor, não fica parado. Senhor, que esta manhã tu agite os nossos inimigos e levante, Senhor, despeja eles, aleluia, das encostas das nossas terras. Que nesta manhã, em nome de Jesus, meu Senhor, aqueles que traiçoeiramente ficam pelejando contra a nossa vida, sejam destronados, sejam destruídos, sejam cegos pelo poder que há no nome de Jesus. Nessa manhã o Senhor vai derrotar aqueles que estão espreitando a tua vida. Aqueles que estão te perseguindo serão destruídos pela poderosa presença do Espírito Santo de Deus, através da nossa fé em Cristo Jesus. Tome posse dessa palavra. Não recua, valente. Deus é contigo para te dar vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Em Vila Medeiros. Bom dia, que bom te encontrar aqui. Sorria!